anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos. Todos estejam bem, sentados, bom, eu gostei de ver a minha vida, né? Vamos lá, aqui em Hebreus 10, 19 a 20. 25. É lá 25. 25. Hebreus 10, 19 a 25. Então, diz assim: tendo, pois, irmãos, eu falei na minha vida, tendo, pois, irmãos, imperfeitos para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado no corpo com água pura. Guardemos firme a confissão de esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não desanimemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes passemos a demonstrações, e tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Aqui nós vimos a importância da igreja. Tenho certeza que todos nós queremos ir para o céu, morar no céu, para o céu. Então, nós cristãos, nosso dever é ir para a igreja, estar sempre no grupo de sexta-feira, nós estamos aprendendo sobre a igreja, essa é a verdade. Então, é muito bom que a gente possa estar vendo qual o valor da igreja na nossa vida. Porque por vezes eu preciso falar, não hoje, mas ele tem que sentir no coração o desejo da presença de Deus, adorando e servindo ao Senhor. Então, isso que mostra a importância de hoje em dia, porque antigamente, não era qualquer um que podia ir à Convenção dos Santos. Se entrasse um que não era purificado, lavado, tudo isso, ele não podia lá dentro. Então, nós hoje temos um livre acesso. Por quê? Pelo nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós e nos deu a salvação de graça. Ninguém te obriga, você tem que ir, você é cristão, você é livre. Você decide o seu caminho a seguir. Então, que nós cristãos que servimos a Deus, possamos, no mínimo, ter a vontade, o desejo de adorar e servir a Deus na casa do Senhor. Amém? Amém, amém. Gostaria de passar alguns avisos. Estamos continuidade ao nosso culto. Essa semana, toda sexta-feira, para os irmãos que estão nos visitando, todos os
visitando. Toda sexta-feira nós temos os discipulados nos lares e é um momento de nós estarmos nos aprofundando no conhecimento da palavra, estudando mais a palavra de Deus, estreitando os laços dos irmãos, né? Estando em comunhão com os outros. Então tem sido momentos muito bons ali nós juntos na presença do Senhor. E essa sexta-feira vai ser na casa da irmã Silvia, em Durham. Então, se você está ali por perto, se você está na região, você está convidado a estar conosco lá. Toda sexta-feira, às 7 horas da noite, cada sexta-feira em um local. A gente posta nas nossas redes sociais o local. E se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, pede para a gente adicionar vocês lá, porque também a gente manda comunicados no nosso grupo de WhatsApp. Tá? Gostaria de informar que domingo que vem iniciaremos a nossa escola bíblica dominical. Vai ser realizada no horário do culto, crianças de 6 a 11 anos. Então, convide um amigo que você sabe que tem um filho dessa idade. Se você tem um filho nessa faixa etária, matricule o seu filho. Vai ser um período aí de grande amadurecimento cristão na vida dos nossos filhos. Você que está nos visitando, sejam muito bem-vindos, que vocês voltem mais vezes, que sintam-se à vontade, porque essa é a casa do Senhor. Não há lugar melhor, como a Débora falou, do que estar na casa do Senhor, do que estar na presença do Senhor, que está adorando e agradecendo o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para estar aqui à frente comigo. Vou estar realizando uma oração para a gente dar início ao nosso culto. Para louvarmos e agradecermos o teu nome. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso conselheiro, Deus forte. O Senhor é o príncipe da paz. Ajude-nos, Senhor, a estarmos aqui, não apenas de corpo presente, mas também de alma e espírito. Que possamos estar, Senhor, entregando nosso coração a Ti, permitindo o Seu Espírito agir dentro de nós. Chegamos muitas vezes agitados, chegamos muitas vezes preocupados, chegamos muitas vezes pensando em tantas outras coisas, mas essa é a hora de nos concentrarmos e estarmos, Senhor, 100%, com o coração aberto, para ouvir a Tua voz, para se entregar a Ti, para se declarar a Ti, para se quebrantar aos Teus pés, principalmente para Te adorar, para Te louvar, para agradecer o Seu nome. Que isso não possa ser feito só hoje, que isso possa ser feito todos os dias das nossas vidas, pois tudo que passamos como se fosse para o próprio Senhor. Então, por que você está aqui? Eu não sei o porquê está aqui, mas permitiu o Senhor estar aqui essa noite. Permitiu o Senhor. O Senhor conduz esse culto, conduz o coração de cada um e receba como cheiro suave a nossa adoração. Receba como cheiro suave o nosso louvor. Seja sincero. Que não haja hipocrisia aqui nessa noite. Que não haja falsidade aqui nessa noite. Que não haja preocupação com as aparências nessa noite. Mas que haja um verdadeiro espírito adorando em espírito e verdade. É isso que eu clamo, Deus. É isso que eu peço. É isso que eu já agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar a igreja a estar de pé, para estar adorando conosco. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Por que você está aqui nessa noite? Você está aqui para adorar o nosso Deus? Você está aqui para agradecê-lo? Então cante, adore e agradeça com muita alegria, com muito louvor, porque Ele merece nosso louvor e nossa adoração. Quero que a igreja acompanhe com palmas.
Foi só um estado. Agora está bem bonito diante da nossa Senhor, bem bonito. É por isso que está aqui. Está aqui nessa noite. Se não for adorar a Deus, se não for para servir, se não for para agradecer o nome do Senhor, por que estão aqui? Se você chegou com um propósito diferente, hoje é só uma pessoa. Porque você está aqui para adorar. Você está aqui para agradecer. E essa música que nós vamos adorar o Senhor, ela é difícil. Então ajuda a gente a cantar. É uma adoração, uma oração. Aquieta a minha alma. A palavra do Senhor nos fala porque está aflito a minha alma. E eu te pergunto, por que a tua alma está aflita? Por que está tão inquieta? Por que estás tão ansioso? Preocupado com o dia de amanhã? Com as decisões a serem tomadas? Com os sonhos, os projetos que ainda não aconteceram? Com aqueles planos que nunca saem da mesa? Mas o Senhor quer falar contigo essa noite. Descanse em mim. Espere em mim. Porque o meu tempo não é o seu tempo. O meu tempo não é o seu. Descanse em mim. Disse o Senhor. Acalma. Aquieta. Pois no silêncio eu estou trabalhando. Calma. Aquieta. Pois eu estou cuidando de você. Estou moldando o seu coração. Estou trabalhando no seu coração. Eu estou trabalhando no seu relacionamento comigo. O que eu te quero, diz o Senhor. Eu quero você 100% para mim. Eu não quero parte do seu coração. Eu quero você por inteiro, diz o Senhor. Você só precisa se entregar. Você só precisa deixar. Faça essa oração. Declara, Senhor, cante conosco, louve e adore.
eu não me sinto aquela minha alma, faz o coração mover. Me chama pra perto, sinto sou. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se depender é bom viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquela minha alma faz meu coração ouvir. Me chama pra perto, só assim eu consigo só. Sei que mesmo sem entender você está olhando, escondendo teu coração é para ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, deixe me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar e dançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas do Caldeirão. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas do Caldeirão. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. No seu caminho, a tua mão me levantará, me sem chorar, lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, lágrima você enxugará. Então vem, completa minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na minha mão faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Seu coração é teimoso demais pra admitir. Depender é como viver perigosamente demais. Eu preciso acreditar e confiar no que você diz. O Senhor não prometeu que seria fácil. O Senhor não prometeu que não haveria dificuldades pelo caminho. O Senhor não prometeu que não haveria choro, que não haveria lágrimas, que não haveria decepção, que não haveria tristeza. Mas Ele prometeu que Ele viria, que Ele morreria naquela cruz, que Ele ressuscitaria e que todo aquele que crê que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida será salvo e experimentará uma paz inexplicável e experimentar uma paz que homem nenhum poderá entender e experimentará o amor incondicional, um amor que não importa o que passamos, jamais nos traz. Não importa as nossas decisões, Ele jamais desiste de nós. Não importa o quão falhos sejamos, Ele estará sempre aqui estendendo sua mão. Enquanto o grande dia, o dia do Senhor, não chegar, enquanto o dia do Senhor não acontecer, ainda existe esperança. Ainda é tempo de entregar os seus caminhos ao Senhor. Confiar nele, que o mais Ele fará. O mais Ele fará. Tudo o resto Ele fará. Ele só te convida. Confie, entrega, experimente. Porque tudo vai ser. Ele deixou conosco o seu Espírito. Aquele que crê é tempo do seu Espírito. E Ele nos transforma. O seu Espírito nos ensina. O seu Espírito nos conforma. O seu Espírito nos encoraja a prosseguir. O seu Espírito nos encoraja a não desistir. O seu Espírito nos encoraja a ter um relacionamento contigo. A palavra-chave. Estamos tão distantes de ti nos nossos pensamentos. Estamos tão distantes de ti nas nossas preocupações, nos próprios planos, próprios sonhos, próprias realizações. Mas estamos de seus planos, tão longe dos teus planos, tão longe dos teus projetos. Nos frustramos, nos aborrecemos, nos iramos. Por que não acontece? Por que está dando errado? Por que é assim comigo? Não é para ser desse jeito. Não é para você ir por esse caminho. Eu não te quero amigo. Eu não te chamei para fazer isso. Você está insistindo porque você quer. Você está teimando porque você quer. Você está
recusando as minhas orientações porque você quer. Eu te chamei para amor. Escute a voz de Deus. Escute a voz do seu Pai. Pois Ele fala, você fala. Ele deixou 66 livros para falar contigo. Escritas, revelação própria do Pai diretamente para ti. Tem na tua língua, assim, tem em português. Você pode abrir, você pode ler. Tem em português. O Senhor cuidou de todas as coisas. Ele preparou pessoas para traduzir para a sua língua. Por que você não busca neles respostas? Por que procura em tantos outros lugares? Tantos vídeos, tantos outros livros, tantas outras fontes, que a Bíblia está lá, empoeirada, cheia de tempo. Ele te convida. Ei, vem se relacionar comigo. Vem me chamar de pai. Eu quero te chamar de pai. Eu quero falar contigo. Abre a minha palavra. Você se compreenderá daquilo que eu tenho te revelar. É cuidar das tuas feridas, quero te sarar, resolver os seus traumas, e eu dar sem seus traumas, mas sim. Não sei o que aconteceu no seu passado, não sei o que fizeram com você, os caminhos que você passou, não sei, mas o Senhor sabe todos. E Ele tem o remédio para a sua dor. Ele é a cura para a sua ferida. Ele é a resposta que você tanto procura. Vai te andar para lá e para cá. Desnorteado sem saber o que fazer. Respire fundo. Deixa se acalmar. Que eu tenho resposta para você. Se acalma. Espere. Busque a mim. Que você se converta. Se você estava indo numa direção, mude a sua direção. Se converta. Muda a direção que você está fazendo. Vai para Cristo. Siga Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é a vida. A vida eterna. Ele é esse convite que eu quero te deixar essa noite. Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor já está trabalhando, Pai. No coração de cada um aqui nessa noite. Porque o Senhor conhece cada um. O Senhor conhece a dificuldade de cada um. O Senhor também conhece a alegria de cada um. Precisa de muitas razões para estar presente. Temos muitas razões para te adorar. Muitas razões para agradecer o Senhor. Muitas razões para estar aqui hoje comigo, adorando, com comunhão com os irmãos. Existe um lugar melhor. Estou na tua presença. Não existe um lugar melhor. Estou cansada. Estou triste. Estou decepcionada. Existe um lugar melhor. É aqui eu receberei. Eu serei revigorada, reanimada. Receberei novamente o fôlego para seguir. Para que minha segunda-feira inicie. Tenhamos uma semana abençoada. Adorando e agradecendo ao Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. É isso que eu oro. É isso que eu agradeço. A gente pode estar se sentando. Boa noite, igreja.
é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Conforme a nossa caminhada na vida da igreja, nós aprendemos que, em sua presença amorosa e providencial, Deus é quem nos dá sustento e nos torna capazes para a nossa vida em todos os aspectos. Dessa forma, como pessoas de fé, cresce em nós cada vez mais a consciência de que tudo o que está ao nosso redor é criação divina e a nós foi ofertado para que desfrutemos com sabedoria e responsabilidade. Convido a todos para o nosso momento de dízimo e ofertas, lembrando que dizimar e ofertar é um meio de louvar e agradecer a Deus em resposta a tudo o que Ele faz por nós. Atrás de cada banco, nós temos esse envelope branco, que podem ser usados para trazer os dízimos e as ofertas até o nosso gasofilácio. E nele também tem as instruções, com outras opções de oferta, que é o Zelle e o link direto da nossa igreja. Obrigada. Quando estivermos adorando e agradecendo o nome do Senhor com essa canção, com esse louvor, a igreja pode estar trazendo seus dízimos e ofertas da vez em quando. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo. Que nada acontece se eu não voltar a Ti. Preciso aprender a confiar em Ti.
Boa noite, igreja, graça e paz. Feliz em estarmos aqui mais uma noite, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Gente, nosso Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que parece que todas as pessoas que aqui falaram leram a minha pregação antes. Mas é muito fácil explicarmos isso, porque nós somos conduzidos pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito que habita dentro de todos aqueles que tiveram aqui, todos aqueles que trouxeram uma pequena palavra para o Senhor, ele é único. É um Espírito bondoso, um Espírito que nos capacita. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de convidar as crianças que estivessem aqui à frente, para estarmos orando. Filho, traz para o pai, por favor, o passador de slide, pede para a mamãe, eu acho que está ali no banco. Obrigado, meu amor. Convido a igreja a estar orando comigo, agradecendo pela vida das nossas crianças e agradecendo pelos dízimos e ofertas. Pai amado, santo, eterno e poderoso Deus, te agradeço, Pai, pela vida das nossas crianças, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja cada dia mais nos capacitando para cuidar dos nossos pequeninos, Senhor. Te peço, Pai, que o Seu Espírito esteja nos guiando, Senhor. O Seu Espírito esteja capacitando, Pai, os professores dessas crianças, Senhor. Elas não são, Pai, a igreja do amanhã. Elas são a igreja do hoje, Pai, de hoje. Aqui estão, Pai, os futuros médicos. Aqui estão, Pai, os futuros engenheiros, os futuros pastores, Senhor. Então, se não cuidarmos deles, Senhor, se não os instruirmos como a Tua palavra nos ensina a fazer, o que será de nós amanhã? Na mão de quem estaremos entregues? Quem serão os pastores que estarão cuidando de nós, estarão nos púlpitos das igrejas, Senhor? Quem serão os professores que estarão ensinando às gerações futuras, Senhor? Então eu lhe agradeço, Pai, pelo grande privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concede de cuidar dos nossos pequeninos, Senhor. Te agradeço também, Paizinho, pelos dízimos e ofertas devolvidos a Ti, Senhor. Não me pertence, não pertence à igreja, pertence a Ti, Senhor. Nós somos apenas um instrumento, Senhor, para fazer com que aquilo que lhe foi devolvido
seja revertido, Pai, em favor da comunidade, em favor daqueles que necessitam, Senhor. Obrigado, Senhor. Continue conosco e já te agradeço, Pai, pela palavra que há tanto tempo o Senhor já plantou no meu coração para que eu pudesse trazer à igreja, Senhor. E tenho certeza, Pai, que o Senhor já está preparando o coração de toda a igreja para receber esta palavra tão maravilhosa, Senhor, que vem diretamente de Ti. Obrigado, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito e obrigado principalmente por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Assim eu oro, agradecido no nome santo, poderoso e eterno de Jesus. Amém, Pai. Então, dando continuidade, meus irmãos, a esse culto tão maravilhoso, eu gostaria de trazer para a igreja um tema bem polêmico. Um tema onde muito nos desafia a pensar. Ô Gabi, você pode clicar no slide, por favor? Porque se não clicar eu não consigo passar. O tema que eu gostaria de trazer para a igreja nesta noite é livre-arbítrio ou propósito de Deus. Deixa a nossa técnica... Aí, muito obrigado, gente. E para nos debruçarmos em cima desse tema tão desafiador, nós iremos trabalhar um texto que se encontra em Romanos, capítulo 6, dos versos 16 a 18. Mas antes de nós trabalharmos nesse texto, nós precisamos entender e diferenciar o que é livre-arbítrio e liberdade de escolha. Eu já vou começar causando um pouco de polêmica, mas eu tenho fé que eu consiga esclarecer até o final do culto à igreja o porquê que eu irei dizer isso. Na minha opinião, com base naquilo que a palavra de Deus nos mostra, eu defendo que nós não temos livre-arbítrio. Não. O único que tem o total livre-arbítrio em relação a tudo é Deus. Nós temos sim o direito de escolha. Nós temos sim a oportunidade de escolhermos entre o certo e o errado. A Bíblia o tempo inteiro, o tempo todo nos fala aquilo que nós devemos escolher. Ela nos instrui na melhor escolha que nós deveremos fazer. Ela nos mostra que existe uma porta estreita e a porta larga. Porta estreita, várias dificuldades teremos para entrar nela. Porta larga, fácil. É só esquecer de Deus. E a porta ela se enlarguece cada vez mais. A Bíblia ela nos mostra que nós podemos escolher entre o bem, entre fazer o bem e fazer o mal. Isto eu classifico não como livre-arbítrio. Eu classifico isso como liberdade de escolha. E vamos caminhar um pouco para que eu tenho fé que até o final desse culto os irmãos terão a mesma percepção. Romanos 6. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então aqui nós precisamos partir do seguinte princípio. Antes de aceitarmos a Jesus, nós éramos escravos do pecado. E apesar de não ter vivido na época da escravidão, apesar de não ter passado isso na pele, a escravidão no qual nós conhecemos, toda a literatura que todos nós aqui estudamos,
nós entendemos que o escravo ele não tem direito de escolha. O escravo, ele serve aquilo que o seu dono determina que ele faça. Um escravo não tinha, por exemplo, muitas das vezes o direito de chegar e falar, não, hoje eu não estou me sentindo bem, eu não vou trabalhar. Ele iria, sentindo bem ou sentindo mal. O escravo ele não tinha a opção de falar, não, hoje eu não quero ir para o trabalho, hoje eu vou tirar o dia para brincar com meus filhos. Ele não tinha esse direito. Agora, da mesma forma que nós olhamos por esse lado, se nós pegarmos parte da literatura e formos nos aprofundar um pouco nisso, foi observado, tomando o Brasil como exemplo disso, que alguns donos de escravos eram senhores bons. E veio a Lei Áurea e eles foram obrigados a libertar os seus escravos. Porém, alguns eram tão bons para os seus escravos, que os escravos não queriam parar de trabalhar para ele. O escravo recebeu a carta de alforria e falava, não, mas eu amo trabalhar para o senhor é uma boa pessoa. Apesar de, no passado, eu ter sido seu escravo, o senhor cuidou bem de mim. Da mesma forma acontecia no tempo bíblico. Se nós formos, parte da igreja está estudando o livro de Êxodo, e a gente vê lá em Êxodo que quando o escravo ele era liberto e ele queria continuar servindo ao senhor dele, ele era marcado para que todos aqueles que o vissem soubessem que ele teve a oportunidade de ser liberto, mas ele não quis. Ele quis continuar servindo ao senhor dele. Então, nós partimos desse princípio. Para nós discutirmos essa questão de livre-arbítrio ou liberdade de escolha, ou aquilo que Deus tem planejado, o propósito de Deus na nossa vida, a gente parte desse princípio, que antes de nós aceitarmos a Jesus como o único e suficiente Salvador, nós agimos regido por um Senhor. Mesmo que nós não queiramos. Não, pastor, isso é muito pesado. O senhor está falando que antes de eu aceitar a Jesus, eu servia a quem? A Satanás? Sim, você servia a Satanás. Mesmo que de forma indireta. Você era instrumento nas mãos dele para que aquilo que ele desejava, você fizesse. Todos nós, antes de tomarmos essa decisão, passamos por essa fase. Todos nós, antes de aceitarmos a Jesus como o único e suficiente Salvador, estávamos sujeitos a isso. Conversando um pouco com... Esse final de semana no devocional, foi na sexta-feira, se não me falha a memória, eu fazendo devocional com meu filho, Miguelzinho, que estava aqui na frente ainda agora. Ele me fez a pergunta, eu estou lendo o livro de Mateus com ele, pai, então quer dizer que todo mundo que não tem Jesus no coração, o diabo ele toma conta da vida dele? Eu falei, não, filho, não é tão radical dessa forma. Acontece que, se você não é selado pelo Espírito Santo de Deus, você está sujeito a uma possessão demoníaca. Isso o tempo todo nós vemos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O tempo todo nós vemos exemplo em relação a isso. Então entendamos, igreja, que nós precisamos tomar uma escolha. Na nossa vida, o tempo todo, desde o momento que nós acordamos até o momento em que nós apagamos no nosso sono, nossa vida ela é feita de escolhas. E essas escolhas, elas possuem uma escala de prioridade. E a pergunta que eu deixo à igreja hoje é a seguinte: qual a prioridade que Deus tem em sua vida? Qual a prioridade que você está dando a Deus? Vamos observar o seguinte: tudo aquilo que nós temos porque Deus permitiu. Se nós temos uma família, é porque Deus permitiu que tenhamos. Se nós temos um trabalho, é porque Deus permitiu que tenhamos esse trabalho. Se nós moramos nos Estados Unidos da América, é porque Deus permitiu que morássemos aqui. Muitas das vezes, o que nós fazemos? Pai, hoje não.
Hoje eu tenho muito trabalho. Aí no dia seguinte, pai, hoje não. Hoje eu tenho que dar atenção aos meus filhos. Pai, hoje não. Hoje eu estou cansado. Pai, hoje não, hoje está frio. Eu não vou na sua casa hoje está frio demais. Não, pai, hoje está chovendo, eu não vou. Não, pai, hoje eu não estou de bom humor. Pai, hoje esse estudo é tão longe da minha casa, eu tenho que me deslocar 40 minutos para chegar lá, eu não vou não, pai. Eu não vou à igreja hoje porque está muito longe. Vamos imaginar se Deus agisse da mesma forma conosco. Se Deus tivesse a mesma relação conosco do que nós temos com Ele. Estamos lá na nossa casa, pai, eu estou precisando tanto da sua ajuda hoje, não. Né? Hoje está muito frio para eu ir te ajudar. Não, filho, hoje não. Eu estou muito ocupado. Tem pessoas mais importantes para eu ajudar. Não, fica aí. Pai, eu estou precisando da sua ajuda. Não, filho, hoje não. Está chovendo tanto. Eu vou pegar uma tempestade para eu sair daqui do céu e ir te ajudar. Eu não vou. Só que não é assim que Deus age. Não é dessa forma que Deus age. E o que muito entristece é que nós vemos que as pessoas têm tempo para tudo na vida. Tem tempo para tudo. Ah, pastor, então o senhor está falando que a gente não deve fazer esse tipo de coisa? Não, não é isso que eu estou falando. Eu não estou pregando aqui um radicalismo religioso. Eu não estou pregando uma religiosidade. Eu não estou pregando que nós devemos esquecer de tudo e focar única e exclusivamente em Deus. Não, não é isso. Não é essa a mensagem que eu quero trazer à igreja. Mas eu creio que a igreja está entendendo muito bem essa virada de chave. O ponto fulcral no qual eu quero chegar. Que é a prioridade que Deus ocupa no seu coração. É qual a importância que você está dando para as coisas de Deus. É o quanto você está buscando aprender sobre o seu Pai. A gente se preocupa com muitas coisas, irmãos. Enquanto a gente vai ver, lá em Lucas capítulo 12, versos de 27 a 31, Deus falando conosco. Quem se preocupa com todas essas coisas são os gentios. Das outras coisas, cuido eu para você. Lá nessa passagem, é para mim uma das passagens mais lindas da Bíblia. Deus fala, se o Pai cuida dos lírios do campo, que hoje estão vivos, amanhã estarão mortos, quanto mais de você, que é filho dele, que ele criou com as próprias mãos. Só que nós temos a mania de querermos nos preocupar com aquilo que, se nós simplesmente se entregarmos na mão de Deus, Ele cuidará para nós. E eu volto a repetir aquilo que eu sempre falo aqui. Quem é a melhor pessoa, entre aspas, para conduzir a nossa vida? Nós que somos tão limitados ou Deus, onisciente, onipotente, onipresente? Quem é melhor? Quem é melhor? É muito fácil nós entendermos isso. Se nós imaginarmos, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa visão, entrega uma carreta na mão dessa pessoa. Se ela tiver habilidade para tal, ela vai conduzir aquilo ali da melhor forma possível. Agora, pega uma pessoa com problema de vista que só consegue ver 2 metros à sua frente. Qual a probabilidade dessa pessoa sofrer um acidente? É gigantesca. Essa é a mesma comparação do que nós querermos conduzir nossa vida e nós entregarmos nossa vida na condução de Deus. Nós nos entregarmos como servos do Senhor. Essa é a grande diferença. Explorando um pouco um outro texto, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas
me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Impossível, irmãos, querer agradar a Deus sem desagradar o inimigo. E, na mesma proporção, isso é inverso. Nós temos que entender o seguinte: eu só posso servir a um Deus. Eu só posso ter um Senhor na minha vida. E quando nós temos essa percepção, nós entendemos da seguinte forma, que a partir do momento em que eu tomo a decisão na minha vida em ser um servo de Deus, eu tenho que abrir mão das outras coisas. O mesmo Paulo que escreveu essas palavras que eu acabei de ler agora, ele fala um pouco mais à frente que não tem como nós fazermos isso. Que quando nós nos convertemos, aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que era um idólatra, agora é servo de um único só Senhor. Aquele que tinha várias mulheres, agora é fiel à sua esposa. Aquela esposa que tinha vários maridos, agora é fiel ao seu marido. Isso é o significado de conversão. Não adianta, irmãos, nós querermos nos convertermos e continuar com os mesmos hábitos. Cristo ele falou muito sobre isso. Só que a palavra que Cristo mais usou para descrever as pessoas que tinham tal atitude era o seguinte: hipócritas. Não existe a possibilidade de vocês quererem ser chamados de filhos de Deus e continuar servindo ao inimigo. Não existe essa possibilidade. E Cristo ele chamou essas pessoas de hipócritas. Então que não nos permitamos nos enquadrar nisso que Cristo falou. Então, com base nisso, irmãos, nós falamos aqui até esse momento que se eu sou servo do Senhor, eu entrego minha vida nas mãos dele. E a partir desse momento, eu serei um instrumento para que o propósito dele seja cumprido através da minha vida. E como nós lemos lá em Romanos, de igual forma acontece ao contrário. Se eu não sou um servo do Senhor, eu sou um instrumento nas mãos de Satanás para que os propósitos dele se cumpram através da minha vida. Então quer dizer, pastor, que eu tenho que estar dentro de uma igreja. Não, não é só isso. Quantas e quantas histórias nós já ouvimos falar de irmãos dentro das igrejas em que, naquela conversa pós-igreja, ele está insatisfeito com a esposa, aí tem uma outra irmãzinha bonita lá no canto que está insatisfeita com o marido e começa a conversa. E a conversa termina o seguinte: não, Deus não nos fez para ser infelizes. Larga o seu marido, eu largo a minha esposa, vamos viver juntos. Por que eu estou falando isso? O fato de estarmos dentro da igreja não nos qualifica a sermos um servo fiel. Não, essa não é uma qualificação. Pastor, mas um termo muito usado, né, entre os evangélicos, eu nasci dentro da igreja. Desculpa, mas isso também não te qualifica. O que te qualifica é o seu relacionamento com Deus. Não, pastor, mas eu leio a Bíblia. Que bom, graças a Deus. É um começo. Mas não resume-se só isso. Então vamos lá, pastor. Eu leio a Bíblia, eu vou à igreja. Você está no caminho certo. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Porque não existe, irmãos, desde que Cristo veio para plantar a igreja dele, não existe essa questão de comunhão com o Pai de forma solo. Não. O que Deus espera de nós é que tenhamos comunhão uns para com os outros. É impossível esse tipo de comunhão
dentro de casa. É impossível este tipo de comunhão única e exclusivamente assistindo um culto online. É impossível. Porque o amor que Cristo veio nos ensinar, é até difícil nós fazermos isso hoje, porque infelizmente tomou uma proporção política não muito boa. Mas é um amor em forma de L, mas não é o L que vocês estão acostumados a ver, que é o amor para com o Pai e o amor para com o próximo. Então vamos botar em forma de T, fica mais bonito. Então nós temos que amar dessa forma, um ao outro, e amar ao Pai. É impossível termos um relacionamento com o Pai se não amarmos o próximo. Então se entregue, ame e continue nessa percepção de que a liberdade de escolha que você tem te leva a um desses dois caminhos. Não existe, irmãos, a terceira via. Não existe um outro ponto que nós possamos escolher. Ah, não, eu não quero... Até tem. Perdão, vou te dizer até que tem. Tem um terceiro ponto. Aquelas pessoas que falam, não, eu gosto de ir à igreja, mas eu não gosto de abrir mão daquilo que eu faço, da forma que eu vivo. Aí entra naquela questão da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Essas pessoas são aquelas que a palavra de Deus nos fala o seguinte: aquele que não é frio e aquele que não é morno, eu irei vomitar. Quem fala isso não sou eu, é Deus. Então essa talvez seja a terceira opção que uma pessoa pode fazer. E para afirmar essa questão de que eu defendo que nós não temos um livre-arbítrio total, e sim, aquilo que se cumpre em nossa vida é o propósito de Deus através da nossa vida, eu gostaria de explorar um pouco um texto de Juízes, capítulo 13, a partir do verso 7. Eu vou ler alguns versículos esporádicos. Aqui começa a história de um famoso cara chamado Sansão. Capítulo 13, verso 7. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebais vinho, nem bebida forte, e não comais coisa imunda, porque o menino será nazireu, nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. A palavra nazireu, ela representa pessoas que foram consagradas a Deus. Isso é o nazireu. Então, Sansão, aqui era uma conversa de um anjo do Senhor com a mãe de Sansão, que até então ela era estéril. E ele chega para ela, se apresenta para ela e fala: a partir de hoje você não é mais estéril, você dará à luz, você dará à luz a um filho. E no verso 8 ele continua a conversa, mas eu resumi aqui um pouco, e ele dá algumas instruções. O cabelo do menino não deve jamais ser cortado à navalha. O menino ele deve seguir as mesmas instruções que eu lhe passei. E assim começou a vida de Sansão. Começou dessa forma: um homem consagrado ao Senhor, um homem forte. Sansão, ele tinha um objetivo na vida. Deus tinha um propósito através da vida de Sansão, que era destruir os filisteus. Porém, em determinado momento, Sansão resolveu tomar as rédeas da sua vida em suas próprias mãos, e a partir daí as coisas se tornaram difíceis na vida dele. Sansão começou muito bem, obedecendo a Deus, seguindo o propósito que Deus tinha na vida dele. Mas em determinado momento ele se afastou da presença de Deus, se entregou à prostituição. E ali, um homem que a palavra de Deus nos diz que ele matou um leão com as próprias mãos. Imaginemos, irmãos, a força de um homem a ponto de matar um leão com as próprias mãos. E o Espírito Santo de Deus tomava posse da vida de Sansão para que ele pudesse ter tal força. A força
que ele tinha, por si só, era inexplicável em questões humanas. E como eu sempre deixo claro aqui para a igreja, até o advento de Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele agia dessa forma, de forma transitória. Quando havia necessidade, ele vinha, operava, como no caso de Sansão, ele entrava em Sansão, dava uma força extraordinária a ele, depois ascendia aos céus. E esse era o propósito de Deus na vida de Sansão. Aí a gente para e pensa, Sansão se desviou do propósito, se desviou da presença de Deus. E será que isso foi suficiente para que o propósito de Deus não fosse cumprido na vida de Sansão? Não. Porque o propósito de Deus se cumpriu na vida de Sansão, independente das escolhas que Sansão fez. O propósito de Deus não muda. Capítulo 16, verso 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão começou essa oração de forma magnífica, de forma perfeita, porque aqui nesse momento Sansão já tinha caído na lábia de Dalila. Ela veio tentando por várias vezes descobrir qual era, entre aspas, a fonte da força de Sansão. Ele sabia que ela iria trair ele, só que ele não conseguiu resistir. O mesmo homem que matava o leão com as mãos não resistiu a uma mulher. O mesmo homem. E nesse momento, Sansão já tinha perdido as forças dele, havia sido capturado e os filisteus arrancaram os 2 olhos de Sansão. O erro de Sansão, ele começa aqui, quando ele fala o seguinte: de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Olha como seria diferente se Sansão tivesse se arrependido de tudo aquilo que ele fez. A oração dele talvez pudesse ser dessa forma: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, para que o seu propósito seja cumprido em minha vida. Ou, para que eu me arrependa e entregue minha vida em tuas mãos, mas não a vingança. A vingança aqui nos mostra que Sansão não havia se arrependido. E continuando, abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se substinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou Sansão na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então eu pergunto: o propósito de Deus foi cumprido na vida de Sansão? Foi. Eu garanto para vocês que foi. O propósito de Deus continuou se cumprindo, mesmo Sansão optando por escolhas que não eram aquelas que Deus desejava para a vida dele. Isso é fato. Isso é fato, irmãos. Não eram essas escolhas que Deus queria que Sansão fizesse para a vida dele. Vamos olhar a diferença. Josué, um outro homem consagrado a Deus, seguiu ali caminhando ao lado de Moisés, dia após dia, aprendendo de Moisés, do seu mestre, entendendo a necessidade de adorar, louvar e ter um único só Senhor. Moisés se foi. Deus chama Josué. Um mega desafio na vida de Josué: substituir um dos homens mais importantes na história dos hebreus, que até ali veio cumprindo tudo aquilo que Deus havia planejado cumprir através da vida de Moisés. Josué se entrega nas mãos do Senhor. Fala: pai, aqui eu estou. E a gente observa no capítulo 1 ainda do livro de Josué, um certo medo de Josué. Porque era desafiador aquilo que ele iria fazer.
Só que Deus chega para ele e fala assim: Josué, sê forte, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Então Deus, o tempo todo, nos fala: sê forte, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Não importa o caminho que você escolha, o propósito que Deus tem para cumprir através de sua vida se cumprirá. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar, irmãos. Se cumprirá, não adianta. Nós vemos, de igual forma aconteceu com o profeta Jonas. Jonas não queria de forma nenhuma ir para Nínive. Ele não queria, porque era uma cidade perversa. Ele tinha medo, talvez, ou raiva daquele povo. Ele não queria. E Deus falou para ele: Jonas, vai para Nínive. Jonas falou: não, eu vou para Tarsis, para me esconder de Deus. Aí entra a icônica história bíblica, que uma tempestade no navio que Jonas se encontrava começou quase a afundar o navio. E os homens perceberam: tem alguma coisa errada. Quem aqui está desagradando a Deus? Jonas falou: sou eu. Porque Deus tinha mandado eu ir para Nínive e eu estou indo para a cidade de Tarsis. E os homens falaram: não, nós vamos permanecer vivos. Pula no mar. E Jonas pulou. E um grande peixe engoliu Jonas e cuspiu Jonas em Nínive. E Jonas pregou para aquele povo. A palavra de Deus nos diz que Jonas passou 3 dias pregando. E o último versículo do livro de Jonas diz o seguinte: o rei da cidade de Nínive se rendeu aos pés do Senhor, se humilhou perante Deus e junto com ele toda a população daquela cidade. Jonas tentou fugir, mas o propósito de Deus se cumpriu através da vida de Jonas. Então eu pergunto: qual é a vantagem de sermos servos do Senhor? Se independente daquilo que eu escolho, o propósito de Deus vai se cumprir através da minha vida. Aí entra talvez aquelas pessoas que defendem a questão da predestinação. Não, é que Deus já escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mentira. Porque isso cabe a nós, cabe a nossa liberdade de escolha. Até aí nós conseguimos decidir. Então, não existe essa questão de que não, Deus já sabe, não adianta, independente do que eu faço, eu vou para o inferno. Ou, independente do que eu faço, eu vou para o céu. Mentira. Isso é mais uma cilada que o inimigo coloca nos nossos ouvidos. Mas nós não podemos cair nessas ciladas. Nós não podemos. Então eu pergunto: qual é a vantagem de sermos servos do Senhor? Salmos 34, 7 e 8. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Sabe o que isso significa, irmãos? Quem aqui, por exemplo, já viu uma escolta presidencial? Onde vai o presidente, talvez, no carro e vários seguranças ao entorno do presidente. É isso que acontece com os filhos de Deus. Nós temos anjos acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando o tempo todo, nos livrando daquilo que nós nem imaginamos. Nós temos anjos indo à nossa frente, abrindo o caminho para que nós estejamos seguros. É como uma escolta presidencial, só que com uma diferença. Como nós podemos ver na história de alguns países, inclusive aqui dos Estados Unidos, algumas escoltas dessas falharam. E o presidente foi até morto. A nossa escolta não falha nunca. Porque o nosso Deus nunca perdeu e jamais perderá uma batalha. Então, se Ele nos promete isso, Ele cumprirá. Agora, eu posso escolher. Eu quero ser escoltado por qual tipo de anjo?
Porque se nós formos nos aprofundarmos um pouco dentro da angiologia, que é o estudo sobre os anjos, nós vamos ver que existe, obviamente, a classificação dos anjos celestiais, mas aqui eu vou dividir ele em duas categorias: os anjos do bem e os anjos do mal. Só que quando esses anjos do mal foram expulsos do céu, eles ganharam outro nome: demônios. Por qual anjo você quer ser escoltado? Qual Senhor você quer que o propósito dele se cumpra através da sua vida? Qual deles? Eu não posso escolher isso por ninguém. Eu não posso dizer nem para o meu filho: filho, papai garante que você vai para o céu. Não. Porque aquela época da bênção patriarcal, que vinha em cima de gerações, ou da maldição patriarcal também, onde gerações eram amaldiçoadas, ficou lá atrás, lá no Antigo Testamento. Aí, para quebrar isso, Deus fez uma coisa: mandou aquilo que ele tem de mais precioso, o Filho dele, para morrer na cruz, o sangue dele, lavar os nossos pecados. Mas ele não parou por aí. Ele ascendeu aos céus. 3 dias depois, ele ressuscitou, e 40 dias depois de ressurreto, ele ascendeu aos céus. Por que ele fez tudo isso? Para que hoje nós tenhamos essa liberdade de escolha. Para que hoje nós tenhamos o direito de falar o seguinte: eu quero ir para o céu. É difícil nós ouvirmos isso. Eu, particularmente, não vou afirmar que não exista, mas eu ainda não ouvi isso nem de um satanista, dizer o seguinte: eu quero ir para o inferno. As pessoas não falam isso. Mas, se você não escolhe por livre e espontânea vontade ir para o céu, lamento informar, irmãos, só tem mais um lugar para você ir, que não é o céu. É um lugar onde a palavra de Deus nos diz que lá haverá choro e ranger de dentes por 10 anos? Não. Por toda a eternidade. Que façamos a nossa escolha. Que tenhamos a sabedoria de escolher aquilo que nós queremos. O mais triste, quando a gente fala sobre essa questão, sobre essa escolha, é que, infelizmente, muitos que às vezes se dizem servos do Senhor, acaba ignorando um pouco essa questão de ir para o inferno. E existe uma linha muito tênue, irmãos, muito pequenininha, que separa o servo do Senhor, que não se dedica da forma que deveria se dedicar às coisas do reino, daquele que acha que é servo. Essa linha é uma linha muito tênue, que é exatamente onde entra a questão do morno. Às vezes a pessoa fala: mas eu vou à igreja. Eu vou todo domingo à igreja, eu não falto um culto. Mas você já declarou com sua boca que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida? Não, ainda não fiz isso porque isso está quase que... Deus já sabe. Ele pode até conhecer, ele pode não, ele conhece as intenções do seu coração. Isso é fato. Mas a palavra de Deus nos diz que se nós não confessarmos com a nossa boca publicamente, por mais que a gente até queira, mas a gente não vai não. Para que nós tenhamos esse acesso, existe a necessidade de confessar, existe a necessidade de mudança de hábito, existe a necessidade e o entendimento que tudo aquilo que eu fazia, que desagradava a Deus, eu tenho que deixar de fazer.
Porque a gente entra naquela coisa que Paulo falou, que não tem como nós servirmos a dois deuses. Não existe essa possibilidade. Não existe. Isso é bem claro. Então, irmãos, como conclusão disso que nós falamos um pouco hoje, o nosso livre-arbítrio, de fato, irá até a escolha de quem nós seremos servos. A partir daí, todas as coisas acontecem para cumprir o propósito daquele no qual escolhemos como nosso Senhor. Resume tudo isso. Por que mais uma vez eu volto a dizer, e eu defendo que não existe o livre-arbítrio total. Eu vou resumir só mais uma pequena história. Se eu tenho direito de escolha entre servir a Deus ou servir ao inimigo de nossas almas, a palavra de Deus nos diz que Deus é justo. Se eu tivesse esse livre-arbítrio, eu faria o seguinte: eu vou viver uma vida totalmente mundana, mas quando eu morrer eu vou escolher que eu vou para o céu. Isso seria o livre-arbítrio total. E nós não temos esse poder. O livre-arbítrio total é exatamente isso. Eu faço o que eu quiser. E quando eu morrer, eu escolho para onde eu vou. Muitas pessoas menosprezam a questão da eternidade. Mas quer ter uma noção do que é a nossa vida? Pega uma pedra, joga ela para o alto. Ela vai subir e ela vai cair. Isso é fato. Se nós estivermos num campo aberto, pegarmos uma pedra e jogarmos para o alto, ela não vai continuar subindo ad eterno. Até Sansão, com a força que ele tinha, se jogasse, sem sombra de dúvida, ela subiria mais do que a minha. Mas ela cairia. Assim é a nossa vida. Nós nascemos, crescemos como uma pedra que vai para o alto e caímos. O grande problema é que nós não sabemos o tempo desse percurso da pedra, de subir e cair. Essa que é o X da questão. Nós não sabemos. E como nós não sabemos disso, como que nós temos que agir? Estarmos o tempo todo prontos. Pode ser amanhã que o Pai volte. E aí? Você está pronto? Ele vai vir para buscar a igreja. E a igreja somos nós. O próprio Cristo nos prometeu isso. Que ele vai. Mas ele volta. Porém, quando ele voltar, não vai ter aquele tempo, olhou para o céu e falou: rapaz, o pastor falou tanto isso. Não, então agora eu vou decidir. Não, agora é que eu vi que é verdade, não. Ali já estará consumado. Quando chegar esse momento, já foi feita a separação das ovelhas dos bodes. Já foi feita a separação. Porque a sua possibilidade de escolha é até um momento antes da vinda de Cristo. Como eu não sei, é brincar de roleta russa. Não arrisque sua eternidade por momentos tão passageiros. Não arrisque a sua eternidade por prazeres carnais. Não arrisque a sua eternidade por aquilo que às vezes em poucos minutos vai acabar. Não arrisque. Tome a escolha certa. E a única escolha é servir aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aproveite enquanto você ainda tem tempo. Aproveite enquanto você ainda está tendo a oportunidade de tomar essa decisão. Porque não sabemos o dia, a hora, como. Mas
uma hora a sua pedra cai. E quando cair, está consumado. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor que esteja vindo à frente, entoar o último cântico desta noite, o último louvor ao nosso Senhor. Enquanto isso, irmãos, eu estarei aqui à direita da igreja. Se você desejar entregar a sua vida ao Senhor. Pastor, eu não fiz isso ainda, mas eu quero. Eu quero ter uma eternidade ao lado de Deus. Basta me procurar aqui. Estaremos orando juntos, agradecendo a Deus juntos. Às vezes você já tomou essa decisão em dado momento na sua juventude, mas, assim como Sansão fez, se desviou do caminho do Senhor. Mas você entende que ainda existe tempo de você voltar e tomar a escolha certa na sua vida. Se reconcilie com Deus. E se você deseja, de igual forma, você é membro de uma outra igreja, quer fazer parte da nossa família IPC, quer pedir transferência para a nossa igreja, de igual forma, venha até mim. Estaremos orando, apresentando seu nome à igreja para que você venha fazer parte da nossa família. Então, se uma dessas três decisões você não tomou ainda na sua vida e você tem o desejo, tem a vontade, entende que esse é o momento, não fique com vergonha. Sempre digo, vergonha é você ver todo mundo indo para o céu e você ter perdido a oportunidade. Então não perca essa oportunidade. Todos aqui que fazem parte da nossa igreja, em dado momento, já tomaram essa decisão, já levantaram. Às vezes, como eu, quando eu me converti, tinha aproximadamente, calculo eu, 300 ou até mais pessoas. E aquele medo, aquele frio na barriga que dá, é normal. Mas vença isso, vença essa barreira, entregue a sua vida ao Senhor. E se você tiver desejo de fazer isso, assim eu faça. O Ministério de Louvor está com vocês.
Amém, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui presente, todos aqueles que acompanharam o culto de forma online. Que Deus esteja abençoando. Convido a igreja para estar se colocando de pé, a fim de nós orarmos para encerrarmos o culto dessa noite. Como de conhecimento de todos, após o culto teremos nosso momento de confraternização, uma pequena refeição para nós. Oremos. Pai Santo, eterno e poderoso Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por termos, Senhor, o direito de escolha, Pai. Entendemos, Pai, que o céu está para todos, mas nem todos estão para o céu, Pai. Então, que o Senhor dê sabedoria, conhecimento, e principalmente, Pai, o discernimento vindo dos céus, para que possamos tomar a melhor escolha em nossas vidas, Senhor. Não nos permita, Senhor, menosprezarmos a possibilidade de um sofrimento eterno, Pai. Quão bom, Senhor, seria que todos fossem a Ti, por amor aquilo que o Senhor fez, pelo amor incondicional. O Senhor é o único, Pai, capaz de amar de forma incondicional a todos, Senhor. Mas, infelizmente, Pai, alguns optam em não receber o Teu amor, não receber o Seu cuidado, não receber o direito, Pai, de serem chamados filhos de Deus. Pois é isso que somos, Pai. Somos Teus filhos, Senhor. E o Senhor, o nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai cuidadoso, Senhor. Um Pai zeloso, Pai. Um Pai que instrui, Senhor. Então nos permita, dia após dia, aprendermos mais e mais de Ti. Que o amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com toda a igreja, de hoje para todo sempre. A igreja diga amém. O culto se encontra encerrado. Estaremos recepcionando todos ali para o momento de comunhão entre